Ora, boa tarde, bem-vindo para mais um vídeo e hoje eu vou falar numa questão filosófica e vou trazer aqui um livro de filosofia para dar apoio ao tema desta apresentação e eu vou apresentar um livro que eu já tinha falado dele no primeiro vídeo que fiz, sobre as minhas apresentações de livros. Portanto, é um livro de filosofia que é a história da filosofia. Portanto, eu vou mostrar aqui a história da filosofia, que é uma introdução à filosofia de Rafael Gamba, que é professor universitário, catedrático e, portanto, professor de filosofia. E a questão que eu vou aqui trazer hoje diz respeito à grande questão dos universais. Portanto, a grande questão filosófica chamada questão dos universais, que foi uma questão que apareceu mais ou menos no final do século IX, princípio do século X, e que depois vai ter o seu epicentro na chamada época escolástica, que é a grande época das universidades, do aparecimento das universidades na Europa e de todas as grandes questões teológicas. Foi uma época em que tivemos doutores da Igreja como São Tomás de Aquino, Anselmo de Cantuária, tivemos Duns Scotus, Guilherme de Ockham, tivemos uma série de, portanto, filósofos que apresentaram trabalhos, fizeram grandes debates, porque nessa altura estava, portanto, na moda, não é? Na moda dessa época, os chamados debates filosóficos. As questões eram debatidas. Ao contrário da nossa época, que não debate nada, isto é uma época hoje, portanto, o século XXI apenas impõe a visão, não é? Por meio da comunicação social. Nessa altura, portanto, na chamada Idade Média, não é? Portanto, podemos dizer que é a Idade Média no seu meio, não é? Porque houve a baixa Idade Média com Carlos Magno, depois a alta Idade Média que acaba praticamente no Renascimento. Nós temos este epicentro desta questão dos universais na altura da Idade Média, o centro mesmo da Idade Média. Portanto, aí mais ou menos o século I, século II, século III, não é? Entre o século I até o século, entre o século XII até o século XIII, desculpa. Portanto, temos essa grande questão dos universais. Portanto, século XII, século XI até século XIII. E o que é que se trata, então, dos universais? Portanto, segundo a obra de Rafael Gamba, não é? Autor bastante conceituado, que vai explicar no seu livro da História da Filosofia, portanto, na página 103, vamos ter uma abordagem de 3, 4 páginas sobre a questão dos universais. O resumo dessa questão tem a ver com uma ideia de que as coisas, portanto eu vou tentar assim exemplificar o mais fácil possível para os meus amigos perceberem um pouco. Portanto, as coisas são coisas por existirem no plano da realidade. Ou seja, por exemplo, um cavalo é um cavalo. Eu estou neste momento a ver um cavalo à minha frente. Ou, por exemplo, eu estou a ver um homem à minha frente. Uma outra pessoa, um homem. Se eu não estiver presente, este homem, e se este homem estiver lá, no sítio, ele vai continuar a ser homem. Também como o cavalo. Se o cavalo continuar a estar no mesmo sítio, mesmo se eu não estiver presente para visualizar o cavalo, ele vai continuar a estar presente. Ele existe fora dos meus sentidos. Fora da minha percepção, ele existe como uma entidade real. Portanto, o homem, o cavalo, o triângulo, o carro, a casa, seja o que for que nós possamos designar, tem uma existência real. Isto é chamado, na questão dos universais, eu vou explicar porque é que estou a explicar assim mais tarde, não é? Isso tem como nome, que foi designado, não é? O realismo. Portanto, o realismo é isto. As coisas existem fora da percepção, portanto, que nós possamos ter delas. Outra posição vai dizer não.
Não todas as coisas que nós designamos são apenas nomes. Ou seja, este homem, o cavalo, o prédio, o carro, seja o que for, o triângulo, na realidade não existe. Ou seja, existe, mas não existe como os nomes que nós damos. Os nomes que nós atribuímos às coisas são apenas nomes que a nossa mente vai forjar e vai organizar para depois dar um nome às coisas. Isto depois, mais tarde, Immanuel Kant vai formar toda a sua filosofia, não é? O kantismo ou o criticismo, com base nisto, que é a nossa mente que primeiro organiza os conceitos das coisas. Porque nós não conseguimos interpretar a realidade sem que exista uma organização mental. O realismo não. O realismo diz que as coisas existem porque as coisas foram criadas num plano superior, que é o plano das ideias. Isto é uma ideia platónica. Portanto, o plano das ideias, o plano do realismo, é uma ideia que parte da base de Platão, que Platão imaginou duas esferas, dois mundos, portanto, o mundo das ideias e o mundo real. E Platão dizia que o mundo real é, portanto, todo ele é regido e orientado pelo mundo das ideias, que é superior. Portanto, isto é o realismo. Depois temos a posição, como eu disse, do nominalismo, não é? Que atribui apenas não a existência real das coisas, mas apenas nomes. Daí o nome de nominalismo, e nós até podemos aqui, portanto, nós aqui podemos ver aqui, para poder dar ajuda, não é? Portanto, então, temos o realismo e no extremo oposto do realismo registra-se outra posição designada por nominalismo. Segundo esta posição, os universais, não é, que são as coisas, não só não têm uma existência substancial e separado, como não existem de maneira alguma. Os conceitos que a nossa mente forja não correspondem a nada de real, estão a ver? São apenas simples nomes, são simples nomes, daí a denominação da escola, nominalismo. Portanto, os factos vocais, palavras vazias, com que designamos um conjunto de coisas que se assemelham entre si ou que são facilmente relacionáveis. Portanto, isto é o nominalismo. Portanto, o que é que isto pressupõe? Que nós aplicamos nomes coletivos que não têm outro valor senão o da comodidade e da brevidade na designação. Portanto, isso é o que os nominalistas dizem. É uma questão cómoda, é uma questão prática, nós atribuirmos nomes às coisas. Ou seja, um cavalo não é um cavalo, um homem não é um homem, um carro não é um carro, um prédio não é um prédio, este telemóvel pela qual eu estou a filmar não é, ou esta câmara, não é? E este livro não é um livro. Isso é a posição dos nominalistas. A nossa mente é que inventa um nome que atribuímos à coisa que nós estamos, portanto, a designar. Então, Rosselino, cônego do Compiègne, que viveu também no século XI, foi um dos que primeiro articulou essa denominação, essa escola filosófica, que é chamada os nominalistas, que depois vai ser aprofundado por Guilherme de Ockham, outro grande filósofo, não é? Que é bastante famoso pela sua máxima da navalha de Ockham, não é? O caminho mais a ciência deve ser explicada pelo caminho mais fácil, não por caminhos complexos. Quanto mais fácil nós tivermos, portanto, uma explicação de um conceito, então mais fácil será para a ciência, e a ciência apresenta-se assim, dá preferência à facilidade de explicação, portanto, de um conceito científico, não é? Chama-se a navalha de Ockham. E Guilherme de Ockham vai então ser um dos principais nominalistas. Bom, depois de ter explicado o que é o realismo e o nominalismo, depois temos, portanto, a posição do realismo, que vai ter duas posições, a posição do realismo radical e do realismo moderado. Portanto, o realismo radical, não é, vai ser aprofundado por
portanto, vai ser chamado o realismo absoluto, que é da opinião que os universais existem fora da mente e fora das coisas como uma realidade substancial, concreta, como a das coisas do mundo. Portanto, temos Escoto, não é? Erigeno Escoto, que vai ser um defensor do realismo absoluto, e Santo Anselmo de Cantuária, bem conhecido Santo Anselmo de Cantuária, que foi também um teólogo que imaginou a questão de Deus com uma ideia perfeita. Portanto, Deus é provado a sua existência pela ideia perfeita. Não é? Santo Anselmo imaginou isso. Se nós temos a ideia de perfeição de que Deus existe, não posso negar porque essa ideia existe em mim. Então, o ateu que diz que Deus não existe, apenas nega Deus no seu coração, porque na sua mente ele sabe que Deus existe, porque ele está a designar Deus. Então, se ele designa a ideia de Deus, automaticamente ele faz com que Deus exista. Isso é a ideia de Santo Anselmo, que depois também vai, ao contrário do Dom Escoto, que eles eram os dois realistas absolutos, mas tinham os dois um confronto, é que enquanto que Dom Escoto dizia que primeiro temos que ter a razão para depois ter a fé, ou seja, primeiro tenho que entender para depois acreditar, Anselmo de Cantuária vai exatamente dizer o contrário. Não. Primeiro eu tenho fé para poder compreender. Daí a sua grande máxima, não é? Penso que esteja aí. Portanto, sim, Anselmo de Cantuária vai dizer creio primeiro para depois compreender, enquanto que Dom Escoto diz compreendo primeiro para depois crer. Essa eram as duas grandes diferenças desses dois filósofos que pertenciam aos realistas absolutos. Depois vamos ter o realista moderado, que vai ser retomado um pouco mais tarde por Tomás de Aquino. Tomás de Aquino vai pegar na ideia dos realistas, vai dizer sim, nós quando designamos as coisas existem, mas atenção, porque a mente tem um trabalho de organização. Já Tomás de Aquino falava sobre isso, muito antes de Immanuel Kant e muito antes de toda a filosofia, portanto, que vai dar a modernidade, não é? Portanto, já Tomás de Aquino falava sobre isso porque Tomás ia buscar muita coisa ao filósofo Aristóteles. Portanto, Tomás de Aquino foi um grande analista da filosofia de Aristóteles e penso ter sido um dos maiores doutores da Igreja, não é? Portanto, temos então essas duas posições, realismo moderado e realismo absoluto. O realismo absoluto diz que não existe nada fora da ideia das coisas existentes no plano real. A ideia moderado, existem as coisas no plano real, mas a mente tem que organizar as coisas. E depois, no oposto, temos os nominalistas, que vai ser um grupo, que vão ser o nominalismo radical, que vai radicalizar-te na posição que todas as coisas que nós designamos são apenas nomes. Uma vez que eu expliquei isso, para trazer esta explicação da questão dos universais, que é muito importante essa questão dos universais para o nosso contexto. Porquê? Porque é na questão dos universais que se vão separar duas grandes linhas. Aquela linha daqueles que vão posicionar-se nas ideias e a linha daqueles que vão se posicionar no conceito e na linguagem. Atenção a esta parte, porque toda a filosofia do século XX e século XXI, ou seja, toda a filosofia pós-moderna, vai basear-se na linguagem. E todas as grandes escolas de pensamento da segunda metade do século XX e primeira parte que nós estamos agora a presenciar do século XXI, que são as escolas de Frankfurt e os pós-estruturalistas e desconstrucionistas da escola da chamada teoria, da French Theory, que é a teoria francesa, dos desconstrutores, não é? E dos pós-estruturalistas, e também podemos falar dos estruturalistas também, vão basear as suas filosofias, os seus conceitos, as suas ideias na análise da linguagem em si e não no objeto. Então existem aqui duas coisas, objeto e sujeito. O sujeito e o objeto. Enquanto que os realistas da época escolástica da Idade Média baseiam toda a sua análise nos objetos a ser estudado,
No século XXI, 20 e 21, vamos ter as escolas e as escolas de pensamento que vão basear as suas ideias no sujeito das coisas e também na linguagem, no conceito da linguagem. É a linguagem que cria as coisas. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso, porque se a linguagem cria a realidade e se a realidade não existe, portanto, não existe porque ela é criada pela linguagem, então tudo pode ser criado, recriado, novamente recriado e novamente recriado. Nada é um conceito fixo, não existe nada fixo. Então o conceito de Deus, por exemplo, apenas como um exemplo, o conceito de Deus, o conceito do bem, o conceito da justiça, o conceito da liberdade, tudo isso é apenas meramente um conceito de linguagem. Então eu posso ter o Deus que eu quiser, eu posso ter o conceito de justiça que eu quiser, eu posso ter o conceito de linguagem que eu quiser, eu posso ter o conceito de bondade que eu quiser, eu posso chamar bem ao mal, mal ao bem, não tem importância nenhuma. Porque são criações e conceitos da nossa linguagem. Daí tudo o que está a passar hoje. Quando nós, por exemplo, pegamos num conceito de justiça, alguém chegar e dizer, não, isto não é justiça, isto para mim é, por exemplo, é algo como uma ditadura, por exemplo. Isto não é um ato de justiça, é um ato fascista. Por exemplo, alguém pode dizer isto hoje. Alguém pode chegar e dizer, não, você pensa assim, é um fascista. Não, mas isto é um ato que eu acho justo, é uma coisa justa. Não, para mim isto é fascismo, é ditadura. Porquê? Porque as escolas de pensamento universitárias, e é principalmente nas universidades que isto acontece, derivado a todas as escolas de pensamento do século XX e do século XXI, caíram no conceito do nominalismo. Porque eu estou agora a voltar aos séculos todos atrás, na época escolástica, em que o nominalismo, que é o perigo do nominalismo, que depois veio dar a filosofia de René Descartes, o racionalismo, não é? No século XVII, em 1640, 1650, até chegar à questão à querela dos antigos e dos modernos, não é? Em 1680 e 1687. Portanto, tudo isso vai abrir, portanto, a questão de que já não existe nada no plano das ideias, no plano do real das ideias, tudo vai ser no plano da mente, primeiro com Descartes, não é? Da racionalidade, é o racionalismo que domina as coisas, e depois no plano da linguagem. Tivemos duas partes, o plano da modernidade com o plano racional e o plano da pós-modernidade com o plano da linguagem. E é assim que toda a filosofia, todas as escolas de pensamento, embora há sempre uma ou duas escolas que vão reagir, não é? Que vão aparecer e que vão reagir a essas grandes tendências, mas toda a tendência tem vindo a desenvolver-se até aos dias de hoje. E depois há aqui uma questão também muito importante. A nossa linha do tempo cronológica é medida, portanto agora estou a falar humanamente, é medida por uma questão que é uma questão que eu vou chamar aquilo que é dar razão ao progresso. Ou seja, há uma diretiva que é o progresso e tudo tem que seguir essa linha. É como se essa linha estivesse na moda. Aliás, a palavra moda, quando nós dizemos isto está na moda, vem de modernidade. Está na modernidade, está na moda. Então, se eu vestir azul, mas se o que estiver na moda é o verde, ou o vermelho, não interessa agora, eu não estou na moda. Quem estiver a vestir vermelho está na moda. Isso é um exemplo que eu estou a dar, não é? E então toda a linha segue esta vertente, que é nós temos que seguir o que está na moda, o que está no progresso, o que está, portanto, estipulado, que está assim, que é assim que está. Porquê? Porque isto, simplesmente, tudo tem a ver com os nossos conceitos de apreender a realidade. Portanto, existe uma visão à nossa volta, uma cosmovisão à nossa volta, e isto tem tudo a ver com isso. Portanto, então, já estamos a 20 minutos de vídeo, eu não quero amassar mais os meus colegas. Se os meus amigos do Facebook e do YouTube e das redes sociais que quiserem perceber porquê que o nosso mundo, portanto, e que o nosso mundo tem esses conceitos e esta visão, não é? Nós estamos neste momento inseridos numa visão progressista, não é? Uma visão progressista, tanto na comunicação social como nas universidades, e não me canso de dizer isso nos meus vídeos, como na própria cultura, não é? Nas artes, na música, no teatro, na pintura, na arquitetura, na própria filantropia, não é?
as grandes fundações da cultura, tudo isso está banhado numa ideia de progressividade, uma ideia do progressismo, que é a ciência, a tecnologia, as ideias têm que seguir a ciência, a tecnologia, o avanço, sempre a ideia do novo é melhor que o antigo, atenção, e sempre a ideia que as coisas apenas são determinadas pela linguagem, lá está o nominalismo. Portanto, nós temos a filosofia predominante do nominalismo, temos hoje, portanto estou a falar do nosso conceito, temos a filosofia predominante da ciência, como se a ciência tivesse a última palavra sobre todas as coisas. Temos a visão predominante da tecnocracia, o tecnocracismo, não é? De que são os técnicos que mais representam as coisas, não é? Por exemplo, hoje, se calhar, nós temos a ideia que existe um conjunto de tecnicistas, de tecnocratas, que tomam conta de um órgão de poder e ninguém questiona, ninguém diz nada, sim, é normal, porque eles são os técnicos, os tecnocratas, eles é que detêm, por meio da ciência e por meio da visão que eles têm, detêm o conhecimento absoluto, por meio da ciência, não é? E nas universidades, tudo o que for, portanto, que não for na designação, portanto, da análise da linguagem, não é? Analisar as coisas pela linguagem, derivado aos pós-estruturalistas, não é? Principalmente, e aos desconstrucionistas, então foge completamente, portanto, da cosmovisão principal que é ensinada nas universidades. E por isso é que hoje a maior parte dos universitários que vão ser os jornalistas, que vão ser os chefes das empresas, que vão ser advogados, que vão ser juízes, que vão ser pronto, podemos até dizer cientistas, não é? Doutores de várias áreas, todos eles vão estar banhados numa ideologia de que o poder é criado portanto, é a linguagem que cria as formas de poder. Isso é muito perigoso. Porque nós perdemos o sentido do absoluto. E por isso é que temos o relativismo, temos todas essas doutrinas nas universidades. Porquê? Porque o nominalismo é extremamente perigoso. Também não sou defensor, voltando à questão dos universais, não sou defensor do realismo absoluto, sou defensor do realismo moderado, como era Tomás de Aquino, como na altura não, porque Aristóteles viveu muitos séculos antes, não é? Mas já tinha uma certa ideia das coisas, da organização das coisas, mas podemos dizer que, seguindo Aristóteles, Tomás de Aquino, por aí fora, até chegar até a nossa época, nós temos uma ideia das coisas com equilíbrio, uma ideia das coisas com sentido, com equilíbrio, mantendo a criação de Deus e a criação, mantendo a mesma, portanto, uma cooperação entre a teologia e a filosofia, porque o nominalismo rompeu com essa cooperação que havia entre a teologia, o estudo da teologia, que era a rainha das ciências, e todas as outras ciências, portanto, apenas cooperavam, não é? Portanto, essa ruptura que houve entre a teologia e a filosofia, com o nominalismo cortou completamente, não é? Aliás, Guilherme de Ockham foi um dos primeiros a opor-se completamente a essa questão da junção da teologia com a filosofia, que depois, mais tarde, veio dar, até na própria ciência política, vem inspirar portanto, autores como Maquiavel, não é? Que escreve O Príncipe, por exemplo, banhado completamente num nominalismo completo, não é? Porque para ele as coisas apenas servem, não é? Portanto, há um fim absoluto, todos os meios são válidos, não é? Para atingir esse fim absoluto, porque ao fim e ao cabo nada existe, não é? Nós é que criamos as coisas com a nossa linguagem. E para acabar o vídeo, portanto, tenho aqui este livro, Doutores da Igreja, também muito importante, que são todos os doutores da Igreja, não é? Para nos ajudarmos a perceber o pensamento e nos auxiliar na filosofia e na teologia. E este livro de Rafael Gamba, que é um livro fácil de ler. Qualquer um, mesmo alguém que não perceba de filosofia, pode ler este livro, que está escrito de uma forma extremamente simples. Eu tento aqui apresentar livros que toda a gente possa ler, porque nós temos que procurar lutar contra essa hegemonia da comunicação social que nos embrutece a cada dia que passa. Nós não conseguimos neste momento ver... Eu não consigo ver televisão neste momento, eu não consigo. A não ser que eu procure na internet, portanto, documentos e alguns vídeos dos assuntos que eu procuro,
A não ser que eu tente procurar algum documentário que praticamente é um deserto, não se encontra nada. E tudo aquilo que nós vemos na televisão, os filmes também é para esquecer, não é? Portanto, tudo aquilo que nós vemos é para embrutecer as pessoas, para impedir as pessoas de ganhar conhecimento, para impedir as pessoas de estudar todas as grandes obras do passado. Eu vou-vos dizer que a Idade Média é uma época estrondosa. Hein? As obras que foram criadas na Idade Média ultrapassam a nossa imaginação. A cultura que nós temos, os grandes pensadores que nunca mais acabam. Eu tinha que fazer vídeos atrás de vídeos atrás de vídeos para apresentar todos os grandes pensadores, as grandes escolas de filosofia, a própria cultura, a própria literatura, tudo isso eles estão a omitir completamente, destruir, estão a fazer com que os povos esqueçam. Né? Cada vez há menos livrarias, uma coisa muito estranha que tem estado a acontecer, as livrarias estão a desaparecer, os livros estão a sair da circulação. Praticamente só os círculos conservadores é que estão a insistir na literatura, não é? Nos livros, que é muito importante os livros, e eu aqui também tenho que dar parabéns ao trabalho que se está-se a fazer no Brasil, um grande trabalho, várias pessoas, várias editoras, várias livrarias, eu tenho que dar, não vou aqui nomear, não é? Que é muita gente, mas tenho que dar os parabéns, e aqui em Portugal temos completamente um vazio, nós estamos a ter aqui um vazio, é preciso que sejam abertas com urgência editoras portuguesas de livros de cultura, de literatura, livros mais conservadores, livros de história, nós impedir que haja esse controle que nós temos nas livrarias portuguesas, não é? Nas grandes superfícies principalmente. Portanto, espero ter sido útil com este vídeo. Hoje eu tratei, portanto, da questão dos universais, o realismo absoluto, realismo moderado versus nominalismo e o porquê de hoje a nossa cosmovisão principal encontrar-se como se encontra hoje, derivado a todas as coisas que se passaram no passado. Portanto, a importância de estudar o passado. Espero que tenha sido útil neste vídeo e, mais uma vez, agradeço a todos aqueles que veem os vídeos. Não são muitos, são poucos, mas somos poucos e bons, e assim espero que o meu trabalho possa continuar a ajudar e também que os meus próprios ouvintes me possam continuar a ajudar também. E assim posso desejar uma boa tarde e até à próxima.